Queridos, a paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, neste primeiro trimestre de 2021. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, do dia 7 de fevereiro de 2021. O título da nossa lição é Santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Na aula passada falamos sobre ética cristã. E deixamos claro que ética é o conjunto de princípios e práticas que rege a conduta do indivíduo. Claro que estamos falando de ética cristã, nós estamos dizendo que é o conjunto de princípios e práticas cristãs que rege a conduta do indivíduo. Hoje vamos tratar sobre a ética do Espírito. A ética do Espírito é uma ética espiritual. Como é que nós nos tornamos espirituais? E como vivemos esta espiritualidade? Através da ação do Espírito na nossa vida. Como seres humanos, só há uma maneira de experimentarmos mais profundamente a espiritualidade. Perceba o seguinte, nós somos seres humanos, carnais, mortais, pecadores. A espiritualidade tem que ser vivida num campo de santidade, porque a espiritualidade ela é vivida a partir do momento que nós nos relacionamos com Deus através do Espírito Santo. Como eu, carnal, pecador, posso me envolver com a espiritualidade através do Espírito de um Deus que é puro e que é santo? Aí vem a ação do Espírito na minha vida e na sua vida. O Espírito age em nós, não para nos alienar da nossa humanidade, mas para nos aproximar de Deus. Este é um princípio de restauração, este é um princípio de espiritualidade. Ser espiritual é ser cada vez mais humano, eu ensino isso. Ser espiritual também nós conseguimos somente através de uma ação regeneradora do Espírito Santo na nossa vida. Então, cada vez que o Espírito age em nós, a fim de nos regenerar, ele nos santifica, porque Deus é santo, nós pecadores. Para nos relacionarmos com Deus santo, é impossível porque somos pecadores. Então nós precisamos da santidade, porque quando Deus disse a Israel, sede santo porque eu sou santo, Deus está dizendo, se vocês forem santos, vocês terão um ponto de contato com a divindade. Então a santidade é que nos faz estar em contato com Deus, que é santo. Quanto mais santos nos tornamos, mais próximos de Deus, quer dizer que nós podemos podemos achegar. Quem é que nos santifica? É o próprio Deus. Embora a Bíblia nos determine, buscai a paz e a santificação. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Buscai a paz e a santificação. A santificação tem que ser buscada, mas a Bíblia diz que é Deus quem nos santifica. Eu busco e o Espírito Santo age em minha vida e operacionaliza esta santificação. Então, quanto mais santo eu me torno, mais em contato com Deus e com a sua santidade eu posso estar. Então, a santificação é um comprometimento com a ética do Espírito, porque o Espírito age em nós, nos santifica e nos aproxima de Deus. Então, isto é o que nós vamos estudar na lição de hoje. O texto áureo está em Hebreus capítulo 12 e versículo 14. É o texto que acabamos de citar. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, percebamos que aqui está seguir, mas tem outra versão que diz, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a santificação não veremos. Perceba que para buscar a santificação é preciso buscar a paz também. Então é impossível ser santo se a gente não tiver paz. Primeiro, paz com Deus, porque Paulo diz, não me falhe a memória, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esta paz com Deus, que é uma paz vertical, gera paz com os homens, que é uma paz horizontal. E a partir do momento que nós encontramos esta paz com Deus, desenvolvemos a paz com os homens, nós encontramos a santificação. E aí nós podemos ver ao Senhor. Verdade prática. A santificação é especialidade do Espírito Santo. Por que a santificação é especialidade do Espírito Santo? Porque ele é santo. Sendo ele santo, ele operacionaliza a santificação. Ela é instantânea
e ao mesmo tempo progressiva, instantânea, porque nos dá, a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, nós temos a condição de estar diante de Deus. Então, é uma declaração instantânea de separação. Nós vamos aprender o que é ser santo, separação, consagração a Deus. Ela é progressiva porque é uma atuação constante do Espírito na nossa vida a fim de nos aperfeiçoar, a fim de produzir em nós uma espiritualidade de santidade e aperfeiçoando-nos como seres humanos, aperfeiçoando a nossa vida espiritual e automaticamente a nossa vida cotidiana. Então ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual. Acompanha. Nenhum crente pode crescer espiritualmente se não for por uma operacionalização do Espírito que operacionaliza a santidade na nossa vida. É por isso que é importante esse relacionamento e esta ação do Espírito Santo na nossa vida. Ponto central da lição: é preciso ter uma vida santa, estar comprometido com a ética do Espírito. O que é santidade? É um comprometimento com a ética do Espírito. Objetivos da nossa lição, objetivo geral, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito, totalmente, plenamente. Corpo, alma, espírito. A Bíblia diz que devemos conservar irrepreensíveis nosso corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que o Senhor nos santifica em tudo. Então, totalmente comprometidos. Objetivo geral. Objetivos específicos. Apresentar a santificação no Antigo Testamento, primeiro ponto. Segundo ponto da lição, explicar a santificação no Novo Testamento. E terceiro ponto da lição, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Então, nós vamos perceber que Deus exige santidade do seu povo desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. E como nós devemos aplicar essa santidade na nossa vida. Leitura bíblica em classe, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Porque na revelação de Jesus Cristo a graça nos é oferecida. Porque a revelação de Cristo é a manifestação da graça de Deus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância. Paulo está dizendo, vocês precisam ser transformados. Paulo não, Pedro, né? Vocês precisam ser transformados. Vocês não podem ser como vocês eram antes. Mas como é santo aquele que vos chamou. Essa é a convicção, nós somos chamados por um Deus santo. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda vossa maneira de viver. Em tudo. A santidade é em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida ministerial, na nossa vida cristã, na nossa vida conjugal, na nossa vida acadêmica, na nossa vida sexual, na nossa vida financeira, em todas as áreas da nossa vida. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Por que a gente tem que ser santo em toda a nossa maneira de viver? Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Isso é o Senhor que disse a Israel. E se invocais por Pai, aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Que é esse tempo da nossa peregrinação? Esse tempo que estamos aqui na terra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, ou seja, fomos resgatados, não com prata e ouro, com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o sangue de Jesus nos purifica, João disse isso, de todo o pecado. A partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador, precisamos entender que fomos cobertos com o sangue de Jesus.
E então inicia um processo de purificação na nossa vida que nos leva para esse processo de santificação, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glórias, para que a vossa fé e esperança estivesse aonde? Em Deus. É por isso que podemos ser santificados. Aí Pedro diz, purificando a vossa alma na obediência à verdade. Perceba que a purificação está ligada à obediência. Obediência é o quê? À verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Para caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, aqui fala do novo nascimento, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Então fomos gerados pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus que não passa, que é viva, que é incorruptível. O escritor aos Hebreus diz que ela é viva e eficaz. Então, a santidade é gerada em nós pela ação do Espírito. Mas o Espírito só pode agir em nós porque nós somos gerados novamente pela palavra. Nascidos da água e do Espírito. Nascidos pela palavra de Deus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. A santificação no Antigo Testamento. É o que nós vamos tratar. Primeiro parágrafo, a santificação. E o nosso comentarista vai nos colocar aqui, ó, o verbo hebraico. O verbo hebraico, kadash. Ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento, 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus, consagrar. Então, santidade fala de duas coisas, separação e consagração. É impossível ser santo sendo somente separado. Um eremita, aqueles que, por uma ideologia, resolvem habitar numa montanha, ele se separa da vivência do mundo. Isso é ser santo? Não, porque a santidade fala de separação e consagração. Separação e consagração. No processo de santificação, uma coisa está ligada à outra. No segundo parágrafo, o comentarista vai tratar justamente sobre a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, dedicar-se ao serviço a Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou possessão, ou possessões. Ou seja, quando eu separo alguma coisa para o serviço sagrado, eu estou consagrando. A gente usa isso muito, né, na igreja. Nós compramos um violão para ser utilizado para o louvor na igreja. Vamos consagrar isso a Deus. A partir do momento que aquilo é consagrado, quer dizer que nós só podemos usar no serviço do reino. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Então, consagrar e santificar é o mesmo verbo hebraico. Isso aponta para ser santo. Então, não há como ser santo, eu anotei isso aqui, ó. Não há como ser santo se não for consagrado. Ou seja, existem pessoas que querem viver uma vida de santidade, mas não se consagram a Deus. Percebamos o que é consagrar. Queridos, consagrar é se dedicar a Deus, ou seja, é se separar somente para Deus. Eu disse agora há pouco, quando nós consagramos um violão, por exemplo, esse violão foi comprado para ser utilizado para o louvor na igreja, no templo, nas reuniões da comunidade de fé. Então nós consagramos, separamos aquele violão só para o serviço divino. Ou seja, ele não pode ser usado para nenhuma outra coisa, a não ser para o serviço divino. Então o que é
consagrar, é se separar. Não há como ser santo sem ser consagrado. O problema é que tem pessoas que dizem, olha, pastor, mas consagrar não é separar? Não é só se separar. Aliás, ser santo não é só ser separado? Não é só ser separado. É ser separado do mundo e consagrado a Deus. Que nós entendamos isto. Que nós entendamos que a nossa vida não serve mais para servir ao mundo. Porque nós nos separamos do mundo, mas nós nos consagramos a Deus. Então a nossa vida serve tão somente para o serviço que envolve o reino de Deus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos ao terceiro parágrafo deste primeiro ponto, onde o comentarista vai tratando de santificação no Antigo Testamento, ele vai tratar de purificação. É preciso entender que o que nos faz ser santo é sermos purificados. O verbo tahor, puro, limpo, derivado do verbo taher, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertencente ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também às pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda a sorte de pecado e idolatria. O termo grego equivalente a taher, na Septuaginta, é katarizo, tornar limpo, purificar, e kadash. E a Kadash é agiazo, santificar, consagrar. Então, o que é ser puro? Lá em Salmo 51, versículo 10, Davi fala disso. Purifica-me e ficarei
puro. Ele usa o termo taher, ser limpo, ser puro. É aquilo que é sujo e a gente lava e fica limpo, fica puro. Mas quando Davi diz assim, dá-me um coração puro, ele usa o termo tahor. Tahor é aquilo que é puro em essência. Então não há como ser santo sem se purificar. Não há como ser santo sem ser limpo, sem ser lavado. E nós somos limpos, lavados pelo sangue de Cristo e pela palavra de Deus. É um processo. Aí aqui é o que nós falamos agora há pouco no início da aula, sobre esse processo instantâneo da santificação, que é a declaração de santidade. A condição de estarmos diante de Deus. Mas é um processo também que vai durar durante toda a nossa vida. É um processo progressivo de santificação. É uma ação do Espírito na nossa vida nos purificando. Eu acredito que você, assim como eu, tem áreas na sua vida que ainda precisam ser purificadas, que precisam ser lavadas, e o sangue de Jesus nos purifica. Aí nós lembramos da primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, olha, é um se, é uma condição. Como eu alcanço a purificação? Eu alcanço a purificação andando na luz. E por que é preciso ser purificado ao andarmos na luz? Porque a Bíblia diz que a luz manifesta todas as coisas. Então, se nós andarmos na luz sem ser purificado, isso quer dizer que a luz vai manifestar o nosso pecado. Mas quando andamos na luz e o Espírito nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica, isso quer dizer que a luz pode manifestar as nossas obras, porque nós estamos tendo obras partindo do pressuposto da purificação. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, ou seja, andamos no mesmo lugar onde Cristo está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, esta purificação promove a santidade na nossa vida. Vamos ao segundo ponto da nossa lição. Santificação no Novo Testamento. A santificação no Novo Testamento, primeiro parágrafo, é uma obra da Trindade. Já falamos isso aqui outras vezes e repito. Deus é trinitário e sempre age trinitariamente. Então, a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade. É realizada pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade. Deus nunca age sozinho. Tudo que é operacionalizado na nossa vida pelo Pai é operacionalizado também pelo Filho, pelo Espírito, e assim como por qualquer uma das pessoas da Trindade. Falamos um pouco de Trindade nas primeiras aulas e sabemos que a operação de Deus na nossa vida é uma operação do Deus trinitário. Operação do Deus trinitário. Segundo parágrafo, a natureza da santificação. O nosso comentarista nos coloca que a santificação pode ocorrer de maneira instantânea. Nós já falamos isso aqui. Isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança de posição do pecador para santificado. Isto é a obra do Espírito que passa a habitar no interior do crente. Então veja, nós estamos falando dessa santificação instantânea, é a santificação posicional. Eu fiz questão de falar aqui sobre a santificação, anotei aqui, ó, santificação posicional e santificação progressiva. Veja o que o comentarista diz. Existe sim a santificação posicional, que fala da mudança de atitude, mudança de posição, mas ela é obra do Espírito Santo, que passa a habitar no interior do crente. Então é uma obra contínua. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta é a santificação progressiva. A santificação em nós tem que ser tanto posicional quanto
progressiva, porque se ela é progressiva, ela mantém essa santificação posicional. A santificação posicional, nos posicionamos diante de Deus e mudamos de atitude. A santificação progressiva é uma ação contínua do Espírito Santo na nossa vida que vai perdurar até o arrebatamento da igreja. Quando formos arrebatados, como diz Paulo, convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Pronto, neste momento que formos revestidos da incorruptibilidade, da imortalidade, cessa-se esse processo progressivo de santificação. Por quê? Porque atingimos um momento de glorificação final. Aí sim, nós seremos plenamente transformados. E Paulo diz que nós seremos semelhantes a ele. Terceiro parágrafo desse segundo ponto, o nosso comentarista nos propõe que a santidade é uma necessidade. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua o seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta palavra, ó, processo. A vida é um processo. Aliás, eu gostaria que você pensasse também na palavra estágio. Deixa eu melhorar esse E meu aqui, ó. Estágio. A vida é um processo onde atravessamos estágios. A vida física é assim, nossa vida cotidiana é assim. E nós passamos por estágios, nascemos bebês, crianças, depois atingimos a fase da pré-adolescência, depois da adolescência, depois da juventude, depois a fase adulta, a fase da maturidade, depois a terceira idade, envelhecemos. São estágios que nós atravessamos. A vida cristã também é assim. Existem pessoas, infelizmente, na vida cristã, que nunca muda de estágio, ou seja, elas nunca passam pelo processo. E quando nós temos pessoas que nunca passam pelo processo, nunca mudam de estágio, não mudar de estágio, não passar pelo processo, é nos tornar uma aberração. Uma aberração. Se nós não crescemos, se não mudamos, se não atingimos os estágios, se não vencemos os estágios, se não passamos pelo processo, nos tornamos uma aberração. Infelizmente, tem pessoas que espiritualmente se tornam uma aberração, nunca muda de estágio. E esta santidade é uma necessidade na nossa vida, porque a santidade fala de um amadurecimento, de uma maturação espiritual e nos leva realmente a vencer o processo e a passar todos estes estágios. A santidade é uma necessidade na nossa vida a fim de que nós não nos tornemos uma aberração espiritual. Terceiro e último ponto da nossa lição. A santidade aplicada ao crente. A santidade aplicada na nossa vida prática. No primeiro parágrafo, o comentarista vai tratar sobre a comunidade de Jesus. O que ele nos trata aqui, Pedro, ele cita Pedro, quando Pedro fala que nós somos uma comunidade diferente agora. Pedro fala que nós somos povo de Deus, não é? A santidade, uma vez que nós entendemos isso aqui, ó, o ensino petrino mostra que a santidade é um estilo de vida dos crentes. É um estilo de vida dos crentes. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. O que Pedro diz aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos... 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. Pedro diz assim: por isso, cingindo os vossos lombos, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário,
segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. A santidade tem que ser um estilo de vida. A santidade não é só uma condição, porque se for uma condição, isso quer dizer que eu sou santo agora, mas posso não ser santo amanhã. A santidade tem que ser um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Eu sempre gosto de citar estilo de vida, o que é estilo de vida, dando um exemplo, por exemplo, dos hippies. Né? Se você vê a pessoa vestindo uma roupa preta, com tatuagens, brincos específicos, você vai pensar, olha, essa pessoa assumiu esse estilo de vida. Ela tem um estilo de vida. O estilo de vida é aquilo que a pessoa não se esforça para mostrar. Ela simplesmente é aquilo que naturalmente ela decidiu ser pelo seu estilo de vida. E quando a gente olha para a pessoa, a gente sabe, ela assumiu esse estilo de vida. Isto é vida cristã. É um estilo de vida. A santidade tem que ser um estilo de vida. É claro que nós nos esforçamos por buscar a santidade, mas nós temos que assumir a santidade como estilo de vida. Ou seja, nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Aí sim nós vamos realmente compreender que é possível ser santo, uma vez que essa santidade está aplicada à nossa vida cotidiana, ok? Então a santidade é um estilo de vida. Segundo parágrafo, uma vida santificada. E o comentarista nos diz o seguinte: podemos afirmar como Donald G. que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através da qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Sabe o que é isso aqui, ó? Deixa eu anotar, colocar aqui, ó, como eu anotei na minha lição. Isso aqui, ó, o que nós falamos aqui em cima, é estilo de vida. A santidade tem que ser um estilo de vida. Agora, aqui no segundo ponto, sabe o que o comentarista está nos propondo? Uma santidade prática. Isso aqui não é só uma santidade teórica. Irmãos, infelizmente, ao longo dos anos, nós aprendemos a ter uma santidade visível. A pensar o seguinte: o que é santidade? É andar trajado com essa roupa, com esse tipo de comportamento? Isso é uma santidade visível. É claro que quando nós falamos de santidade como estilo de vida, é claro que nós estamos falando aqui, ó, de santidade prática. Nós estamos falando de santidade prática. Isso é visível, isso aparece. Mas essa santidade não é só um comportamento, ela é um posicionamento interior. Essa santidade não é um esforço pessoal para aparentar aquilo que nós não somos. Essa santidade é simplesmente uma vida prática a partir daquilo que o Espírito está promovendo em nós, dentro de nós. É aquilo que nós verdadeiramente somos. A gente não está sendo santo para apresentar uma imagem, a gente não está sendo santo de forma forçada. A gente não precisa ficar se vigiando, eu tenho que ser santo o tempo inteiro. Não, a gente está simplesmente vivendo uma vida de relacionamento com o Espírito e esse Espírito está gerando um processo de santificação em nós. É o que o comentarista está falando sobre uma vida santificada. É uma santidade que não é só uma santidade visível, ela é prática, ela aparece, mas ela é uma santidade interior que é gerada em nós a partir da transformação que o Espírito está promovendo em nós. Terceiro parágrafo, o que é ética? Eu já falei disso aqui, mas só para a gente seguir aqui o que o nosso comentarista põe, a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras, à luz do cristianismo. E o cristianismo é disciplinado na palavra de Deus, nas Escrituras. E é muito importante pensarmos nisso aqui que o comentarista nos coloca. O fruto do Espírito tem implicações
éticas. E tal prática precisa ser treinada e se tornar, olha que coisa linda, precisa ser treinada e se tornar hábito. O que é hábito? É tudo aquilo que fazemos de forma repetitiva. A nossa mente é capaz de se nós treinarmos, a nossa mente capta isso e ela nos leva a reagir por hábitos. Por exemplo, todos nós que temos carteira de motorista ou carta de motorista, como se fala em alguns estados, né, do Brasil, São Paulo eu sei que fala carta, Minas Gerais a gente fala carteira de motorista. Quando você está aprendendo a dirigir, você não tem o hábito, mas você vai gerando hábito. Você vai treinando e gera o hábito. E de repente, quando você está dirigindo, que você precisa de ter um reflexo, você simplesmente faz aquilo que o seu cérebro já habituou a fazer. A santidade está ligada a isso. A santidade, no começo da vida cristã, ela tem que ser treinada. E às vezes isso com dificuldade, mas a gente vai treinando, e nós vamos nos obrigando. É isso que Paulo fala, trazendo todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Nós vamos treinando, nos obrigando, nos levando à santidade. E o Espírito vai nos disciplinando até que isso se torne um hábito na nossa vida. E este hábito revela o nosso estilo de vida. Queridos, que Deus, com a sua infinita graça, possa nos ajudar a cada dia e que a ação do Espírito continue em nós. Pastor, mas é tão difícil ser santo. É porque você ainda está treinando. É porque a santidade não se tornou um hábito. Quando a santidade se tornar um hábito, ela será o seu estilo de vida. E você vai perceber que você fará isso de forma natural, manifestando o caráter de Cristo na sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Como é bom ao estudarmos pentecostalismo, falarmos de santidade. Porque o pentecostalismo é a ação do Espírito que veio para a vida da igreja a partir do dia de Pentecostes. E se o Espírito age na nossa vida, ele não pode só agir através de nós. Ele precisa primeiro agir em nós, a fim de nos santificar para um novo estilo de vida. Deus te abençoe. Grande abraço da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.